Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e convido você aí, aluno do segundo ano, para resolvermos juntos as questões de 49 a 52 da avaliação diagnóstica de matemática do segundo ano do ensino médio. E os temas abordados serão os seguintes: semelhança de triângulos, função exponencial, análise de gráfico e função do segundo grau. A primeira questão aqui é dentro do tema semelhança de triângulos. Aqui nós temos 4 triângulos para a gente descobrir quais são semelhantes entre si. Primeiro, todos eles têm um ângulo de 75 graus. Então isso não vai diferenciar um do outro. Agora, se a gente observar a questão dos lados, esse é isósceles, tem 2 lados iguais, olha, 7, 7. Esse é escaleno, provavelmente, que aqui é 7, aqui é 8, aqui deve ser mais um pouquinho. Esse também é isósceles, por quê? Porque tem 2 lados com as mesmas medidas. Então nós já temos entre o 1 e o 3 algo em comum. Além de terem um ângulo congruente, são ambos isósceles, tem 2 lados iguais. E esse aqui também provavelmente é escaleno. Pode ser que seja isósceles, mas a gente não pode provar porque não tem medida nesse lado, certinho? Mas então entre o 1 e o 3 tem algo comum, né? Tem, além do ângulo de 75 graus, eles dois são isósceles, porque tem 2 lados com a mesma medida. A partir daí eu posso concluir que ele tem 2 ângulos aqui também congruentes. Se eu pego 180 graus e desconto esse ângulo de 75, dá quanto? Dá 105 graus. Se eu divido esses 105 graus igualmente aqui, olha, a metade de 100 é 50, a metade de 5 é 2,5. Então, 52 graus e 30 minutos, porque a metade de 1 grau, a gente não escreve 0,5, a gente escreve 30 minutos, porque 1 grau tem 60 minutos. Então, tanto esse quanto esse vão ser ângulos que medem 52 graus e 30 minutos, certinho? 52 e 30, 105 graus, 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de quaisquer triângulos. Com esse acontece a mesma coisa, né? É idêntico o processo, porque ele é isósceles, então esse ângulo vai medir 52 e 30 e esse também. Com isso eu tenho 2 formas de provar que eles são semelhantes. A primeira delas é pelo caso lado, ângulo, lado. Quer dizer que esse lado é proporcional a esse ângulo é congruente a esse e esse lado é proporcional a esse. Caso lado, ângulo, lado. Mas, como eu determinei os ângulos aqui, eu já poderia até dizer que são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo. Esse ângulo congruente a esse ângulo congruente a esse. A gente nem usa ângulo, 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 porque se 2 ângulos são congruentes, obviamente o terceiro também é congruente a esse. Beleza? Então, alternativa A de ângulos. Vamos agora à correção da questão número 50, que envolve o tema função exponencial. Por que função exponencial? Porque o x fica no expoente, né? Observe abaixo o gráfico de uma função f definida no conjunto dos números reais. A lei de formação dessa função é qual dessas? Olha, dá para a gente fazer isso aqui por meio da verificação. Quais são as coordenadas desse ponto? 0 para o x e 1 para o y. Quais são as coordenadas desse ponto? 1 para o x e 3 para o y. Nem vou pegar isso aqui agora. Para que essa lei dê certo nessa função, ela precisa dar certo em todos os pontos. Se der errado em um, já dançou. Vou pegar esse ponto aqui e testar. No lugar do eixo y, nós temos 1. Então, no lugar do f de x, que significa y, nós vamos colocar 1. No lugar de x, nós vamos colocar 0. Então, menos 3 elevado a x é menos 3 elevado a 0. Embora todo número elevado a 0 seja igual a 1, a gente tem que pensar o seguinte: esse menos não está elevado a 0, porque para que ele estivesse elevado a 0, teria que ter um parêntese, como é esse caso aqui. Então, vai dar menos 1. Por quê? Todo número elevado a 0 é igual a 1, mas tem um menos que não está elevado a 0, continua aí. Então, dançou. Vamos ver a segunda. Aqui eu pego o y valendo 1, ou seja, f de x valendo 1, e no lugar do x eu coloco esse 0. Olha, 1/3 elevado a 0.
aqui o menos também está elevado a zero. Então, 1 é igual a 1, porque todo número elevado a zero é 1. E aqui o menos está elevado a zero. Menos 1/3 elevado a zero também é 1, né? Então tá batendo. Mas foi só um ponto que eu testei. Vou testar o segundo ponto. Vou colocar o 3 no lugar do y, ou seja, do f de x, e vou colocar o 1 no lugar do x. Coloquei lá. Então, 3 é igual a menos 1/3 elevado a 1, continua menos 1/3. Está vendo que deu errado, deu diferente, não pode. Então, tá fora essa alternativa. Letra C. Vou começar a testar com esse ponto. Menos 1 no lugar de f de x, 0 no lugar de x. Então, fica 1/3 elevado a 0. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, aqui está indo. Vou testar agora esse ponto. Vou colocar 3 no lugar do f de x, que é o y aqui, e vou colocar 1 no lugar do x. Então, fica 1/3 elevado a 1. 3 é igual a 1/3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 3 não é igual a 1/3, é diferente. Então, está fora essa alternativa. Letra D. No lugar de f de x, vou começar colocando 1. Que f de x ou y é a mesma coisa, né? Então, nós vamos colocar 0 no lugar do x, 0 elevado a 3. E quanto que é 0 elevado a 3? 0 vezes 0 vezes 0, continua 0, então tá fora, é diferente. Então, vou partir para a letra E. A minha esperança é na letra E. No lugar de f de x ou y, eu coloco 1. Certinho? No lugar do x, 0, então 3 elevado a 0. Como todo número elevado a 0 é 1, deu certo. Vou testar o segundo ponto, que é esse. No lugar de f de x ou de y, eu coloco 3. No lugar de x, eu coloco 1, então fica 3 elevado a 1. 3 é igual a 3? Com certeza, mas tem um pontinho que eu não testei e tem que valer para todos. Então, vou até colocar as coordenadas aqui, menos 1 para o x, 1/3 para o y. E vamos substituir aí. No lugar de y, ou f de x, eu coloco 1/3, né? No lugar de x, eu coloco menos 1. Então, todo número elevado a expoente negativo inverte a base. Aqui era 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3. Se o expoente é negativo, você inverte a base. 3 sobre 1, 1 sobre 3. Então, fechou com chave de ouro. Deu certinho. A alternativa correta, letra E, de esperança. Na atividade número 51, diz o seguinte: o gráfico abaixo representa a média das notas nas avaliações de cada bimestre dos estudantes de uma turma de primeiro ano do ensino médio nas disciplinas matemática e língua portuguesa. Então, de acordo com os dados desse gráfico, os aumentos verificados nas médias das notas do segundo para o terceiro bimestre nas disciplinas de matemática e língua portuguesa foram respectivamente iguais a quanto? Veja, do segundo para o terceiro bimestre, né? Do segundo para o terceiro. O segundo está aqui, matemática é mais escura aí, para o terceiro. Quanto que aumentou? De 6,1 para 7,3, aumentou 1,2, então só pode ser a alternativa C. Agora, língua portuguesa era 7,2 e foi para 8,6. Aumentou quanto? Aumentou 1,4, né? Então, a alternativa correta, letra C. Zé Joinha, como você classifica essa questão, meu amigo? Fácil! Fácil, muito fácil, né? A última questão aqui dessa sequência de videoaulas com a correção das questões do CIMAV, da avaliação diagnóstica, ela traz o tema função do segundo grau, porque tem uma parábola. Mas ela é extremamente simples. Olha, uma pedra é atirada para cima e sua altura h em metros é descrita pelo gráfico abaixo, que está em função do tempo t dado em segundos. Qual foi o instante em que essa pedra atingiu a altura máxima? Então veja, a pedra foi, subiu, o máximo dela está aqui e depois desceu. Veja que esse máximo ocorreu no ponto médio, porque ao mesmo tempo que ela leva para subir, ela leva para descer. Então, aqui é 5 instantes, né? Metade. A alternativa correta, letra D de Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos.
Muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Se você perdeu alguma, nessa playlist tem todas elas com a correção detalhada, feitas com muito carinho, pensando em você, aluno que é estudioso, ou aluna que é estudiosa, que quer aprender matemática, essa ciência fantástica. Sucesso aí para você em seus estudos. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula, e se você tiver gostado, vai lá dar o seu joinha, se inscreva aí no canal, convide seus colegas para compartilharmos conhecimentos, ok? Até a próxima videoaula. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.